Bom, beleza. Hoje é dia 15/8. Fazer um videozinho aqui de estudos, fazer um videozinho de operacional. Fecha isso aqui. A gente se concentrar aqui. Então, a partir da caixinha, né, se a gente for pensar a questão da tendência, e a caixinha, o que é a caixinha, né? Então a caixinha nós vamos ter ela em dois momentos, né? Às vezes nesse momento de reversão, né, que é esse momento de acumulação aqui, depois que o preço ele rompe um fundo, aí ele faz uma acumulação para ele voltar no melhor ponto de venda. Porque quem quer vender caro, não quer vender barato, né? Então se a gente for pensar aqui, né, a Fibonacci. O que é a Fibonacci? É a gente pegar, depois de um fundo rompido, né, quando o preço começa a subir aqui, né, a não romper mais candles, aí ele começa a deixar uns pavis assim voltar, né, então a gente tem o nosso, a gente entende que o preço não está mais aceitando ser negociado naquele preço, não está mais tendo urgência, né, para ser negociado naquele preço. E muitas das vezes, nessa descida aqui, né, às vezes ele vem deixando uns topinhos assim, né? E quem vendeu aqui em cima, né? Quem teve essa venda, né? A partir desse momento aqui, e o preço não está descendo mais. Então, é normal, né? E é lógico, você vai arrastando os seus stops para cá. O stop de uma venda é uma compra. Então, quem está querendo vender automaticamente sabe, né? E o preço ele sabe isso, que tem compras aqui. Não necessariamente compras de quem está acreditando que o mercado vai subir já de imediato, mas são as compras de stops dessa descida, né? São as proteções, né? Muitos fazem parcial, né? E vem arrastando e vem deixando só alguns aqui, alguns contratos aqui. Então você tem gente comprando aqui por causa desses stops, né? Então muitas das vezes a gente tem o preço fazendo isso, né? Ele vem fazendo meio que assim, arranhando, né? Meio que não sei o que e tal. E aí às vezes ele volta até pertinho do seu stop aqui, cai de novo. Eu vou mostrar, aconteceu isso hoje. Às vezes ele vai direto e às vezes ele vem derivando assim, ó. Derivando, a gente fala que é quando ele não tá naquela tendência bonita, né? Ele não, ele até respeita as micros tendências aqui, mas ele não anda, ele fica voltando no ponto zero e tal. Aí quando você vê, ele chegou lá no alvo e mas ele chegou lá embaixo de forma toda esfolada, que, né? Como o pessoal fala. Enfim. E aí, se a gente for parar para pensar, a gente tem aqui, ó, por exemplo, né, o preço desceu, e aí ele vem, começa a subir e tal, e aí faz uma caixinha aqui. E aí ele desce, não consegue romper mais e volta. Pronto. Se ele começa a voltar aqui para cima, ó, o que que nós já temos aqui? Nós vamos ter a nossa caixinha. Essa caixinha contra a tendência é uma caixinha que ele está buscando combustível ainda, ele está buscando liquidez. Então não mudou a tendência ainda. Então ele vai dar uma caixinha, o alvo, por exemplo, dessa caixinha às vezes é o fundo,
né? Vai dar 1 para 1 aqui, né? Ele vinha até o 23% dessa pernada, né? Que é esse movimento aqui, afinal nós rompemos um fundo, então esse é o nosso alvo, né? Às vezes esse preço ele vai de uma vez aqui, tá? E aí ele chega aqui, ele dá uma enrolada, tum, e aí ele vai cair. Aí aqui ele vai fazer outra caixinha, outra acumulação. Aí essa caixinha aqui é legal, porque você está a favor da tendência, a tendência é o que? É de baixa. Né? Se a gente for pegar lá um movimento de 60 minutos, 30 minutos, enfim, a onda, né? A gente vai ver aqui isso pelos 5 minutos, né? Esse preço rompendo um fundo. Então, enquanto ele não romper aqui, ele não vai perder a característica de baixa dele. Esse movimento é só um movimento de retração para vender no melhor ponto. Então, isso aqui é muito interessante e a gente precisa entender na, na no movimentado candle e dos movimentos, por quê? Às vezes você vai estar vendido aqui, aí você coloca o seu stop para o zero aqui, o preço vem, tira o seu stop, tá, volta e cai e vai lá no seu alvo. Isso é horrível, nossa, isso dá uma raiva danada. Você quer, às vezes você quer entrar naqueles dias que o preço pega a sua ordem e já anda bonitão. Mas nem todo dia ele vai fazer isso. Vou pegar, por exemplo, o dia aqui, ó. Olha isso aqui, né? Olha que horrível que foi esse dia. Mas é horrível normalmente quando a gente vende, a gente quer pernada assim, ó. Mas nem sempre ele vai fazer isso, né? Ontem, por exemplo, quer ver? Ó, olha que pernada bonita. Uau! Só que às vezes numa pernada dessa você não consegue entrar. Olha que coisa maluca. Depois que passa, você vê, ai, podia ter entrado aqui, mas você fica esperando a volta e não consegue entrar. E às vezes o dia que ele está voltando, você entra, mas não consegue se manter porque o preço volta, te tira no zero. Volta, tira no zero. Volta, tira no zero. Né? Então é uma coisa que a gente precisa alinhar, precisa entender essa movimentação do preço. E essa questão da caixinha é muito interessante, porque esses movimentos que estão sendo feitos aqui, por exemplo, ele fez um movimento aqui, tá, não sei o que, tá arriscado, aí você vem e coloca o stop aqui. E às vezes ele só vem, dá uma violinadinha e volta a cair tudo. Mas por quê? Você está colocando o stop atrás da caixinha. A caixinha é o movimento de acumulação. É um movimento que ele está brigado, não está decidido, mas ele sabe ao mesmo tempo que tem muito stop aqui. Que ele pode vir até esse ponto, desde que ele não ultrapasse aqui, que está tudo bem, que ele está dentro da tendência. Né? Então, é importante a gente entender isso. Igual aqui, ó, por exemplo, vamos ver aqui. O preço tinha rompido aqui, ó, abriu o dia, né? Com esse candle ele fechou, deu uma violinada, voltou e ó. Né? Então todas as vendas que se faz aqui, aqui, o stop da tendência é aqui. Você tem o stop da caixinha aqui. A partir do momento que ele rompeu esse fundo, opa, aqui agora é tendência e aqui é caixinha. Ó, aqui é caixinha. Deixa eu aproximar aqui para a gente ver. Você vai ter o topo, que é o topo da tendência, que é quando rompe o fundo anterior a ele, que era esse, que era esse. Né? O fundo anterior a ele era esse. Então rompeu. Opa, então todas as vendas que eu fizer aqui, o meu stop é aqui.
né? Então todas as... Aí ele vem, deixou esse fundo. Rompeu o fundo. Opa, legal. Voltou. Todas as vendas que eu fizer nesse meio, o stop é aqui. Rompeu esse fundo. Fiz vendas aqui, o stop é aqui. Rompeu esse fundo. Se eu fiz vendas aqui, o stop é aqui. E ele precisa romper. Aí chega aqui, ele não rompe mais, ó. Olha o que ele fez. Aí aqui, ó, olha que legal. Você tem a tendência. Você tem a tendência. Ele voltou nesse candle azul aqui. Pegou a ordem no 23. Caiu. E não está rompendo mais fundo. Ninguém mais rompe ninguém, ó. E aí ele vem e faz o quê? Uma caixinha. Aí ele subiu, beliscou de novo lá o 23, ó. Caiu, não conseguiu dar continuidade e voltou, né? Então aqui, ó, foi instalada uma caixinha que ele não estava conseguindo romper mais para baixo. Não conseguiu mais romper para baixo. Então aqui nesse ponto, ó, teve uma compra. Aí o que que acontece? O preço ele não está conseguindo ir, ele já tinha vindo, pegou as ordens no 23, não está indo mais e fez uma caixinha aqui. Ele começa a bater para cima. Ele fez dois candle azul, um candle vermelho falhando e um candle azul para cima. Aí a gente vê que, por exemplo, se entendeu o contexto, pô, entendi o contexto, esse negócio da caixinha é interessante, é a busca de liquidez antes do rompimento do topo, né? Então, se eu entendi, pô, ele rompeu a caixinha, normalmente ele vai dar uma falhada, logo quando ele rompe a caixinha, ele faz um candle contrário e falha. Faz muito isso, a gente vai ver isso aqui. Ele faz muito isso. Que é para quê? Para romper a tendência. Então aqui você tem a caixinha, tudo começa da caixinha, rompeu a tendência. Aqui, ó, se a gente for ver, ó, ele tenta fazer a caixinha. Rompeu a caixinha para cima? Não. Não rompeu a tendência e não rompeu a caixinha. Ele foi lá, violinou, deixou um topo mais baixo aqui. E nesse cara ele decidiu, veio para baixo. Quando ele rompe o fundo, ele confirma então que esse agora já não é mais uma caixinha, agora já é um topo. Então agora ele é um topo. E aí ele vai fazer tudo de novo. Vai tentar voltar, fazer uma caixinha, não conseguiu, rompeu o fundo. Opa, agora isso daqui é um topo. Então sempre que ele voltar, aí ele faz uma caixinha, não consegue romper para cima, rompeu para baixo, pronto, agora isso daqui é um topo. Ele vai tentar de novo, topo. Então esse é um movimento muito clássico, principalmente do índice. Não vou falar de todos porque o meu foco é o índice, né? Eu estou estudando e estou focado no índice. Mas eu acredito que seja igual para todos. Depois pode até dar uma olhada no dólar, mas é que se você for parar para pensar, é o que faz sentido. Ele vai tentar retrair essa perna para vender no melhor ponto. Ele vai deixar essa caixinha e vai mudar a tendência para vender no melhor ponto. Tá. Depois que ele rompeu então esse topo aqui, depois que ele rompeu esse topo, né? Essa aqui era a caixinha e esse daqui era o topo. Depois que ele rompeu esse topo, ele reverteu a tendência, a gente vai olhar para trás. Falar, não, você tem um fundo de referência aqui, ó. Um fundo macro, ele estava vindo, ó,
como se fosse uma tendência macro, digamos assim. Aí essa daqui é uma tendência secundária, né? E aí você vai ter de novo essa fibo aqui, que é por causa desse rompimento de fundo, né? Que é essa pernada toda aqui. Daí ele vai fazer o quê? Ele volta lá, ele está fazendo esse movimento de retração, né? Daí ele começa a fazer esse movimento de retração. Percebe que depois que ele rompeu aqui o topo, ó, né? Isso daqui era um topo. Por quê? Porque esse topo era o que... Opa! Esse topo é o que tinha o último fundinho rompido, tá vendo aqui, ó? Né? Fundo rompido, pegou no 23 e deveria ter ido embora, não foi, ó. Nenhum candle passou. Ele deixou a caixinha, rompeu a caixinha e rompeu o topo. Opa, então agora, além dessa fibo aqui, nós vamos ter uma fibo de impulsão, de retração, né? Rompeu esse topo, rompeu esses topos aqui. A gente pode pegar uma fibo daqui a aqui, mas esse movimento não veio nos 50%. Então a gente estica ele até aqui. Vamos ver se ele veio, se não veio. Vamos ver aqui. Ó. Não chegou a vir nos 50, tá vendo? Ó, então eu estico a minha fibra um pouco mais para cima. Que muitas das vezes ele vem e faz o quê? Ele cria um ponto de liquidez aqui atrás. Ó. Quem está comprado aqui, né? Porque esse preço teve compradores aqui para mandar esse preço para cima. O que que fez? A mesma coisa daqui, ó. Quem está vendido vem arrastando os stops. Quem está comprado nessa acumulação aqui, que jogou esse preço para cima, já fez parciais e tal, e deixou os stops aqui atrás. Então daí o preço vem, às vezes, pegar esses stops. Né? O grande player ele sabe disso, que tem esse movimento. E aí aqui, ó, olha que interessante essa sacada aqui. Eu vi isso daqui, estava no trade. Ele tinha esse movimento, ele rompeu o fundo aqui. Eu estava esperando já uma probabilidade de vender aqui, porque daí ele rompe, faz a caixinha interna, tá vendo aqui, ó, esse candle azul, esse candle vermelho que falha, ó, isso aqui é um movimento de caixinha. Nada mais é do que a caixinha, a acumulação depois que ele rompe o fundo, ó, rompeu o fundo. Aí ele acumulou nesse candle azul, esse candle vermelho que falhou e esse candle azul que continuou para cima. Fala se não é aquela entrada rompimento, retração e direção. Para cima. Rompimento, retração e direção. Vou tirar aqui um pouco dessas linhas. Vou pegar aqui para ficar mais limpo para a gente estudar. Como ele não tinha vindo aqui nos 50%, ó, então a gente estica um pouquinho mais. Porque isso aqui, ó, é como se fosse um candle, né? Se a gente for olhar bem, olha que legal isso. Se a gente for olhar bem, é como se fosse isso daqui, ó. Ó, você tem um candle, né? E aí agora aqui você tem um outro candle. Você tem um outro candle. E aí você tem o preço voltando, né, na mínima dele. Porque lembra que você tem um rompimento. A compra é onde? Até na mínima desse camarada. Então isso vale tanto para o candle quanto para a estrutura. Né? Isso vale tanto para o candle quanto para a estrutura. Aqui, ó, por exemplo, ó, o que eu estou falando, ó, esse candle azul rompeu, né? Isso aqui não ficou muito legal porque ele veio em 3 candles, mas a compra é até onde? Até a mínima dele, ó. Aí o que acontece? Ele vem,
Aí você tem um azul na mesma cor do rompimento, compra. Né? É como se fosse assim, ó, você tem um movimento azul, um movimento de compra, né? Esse daqui ele não deu compra, porque ó, ele fechou abaixo, tá vendo? Ó? Esse não foi um gatilho válido para compra. Mas esse daqui ele já fechou acima. Né? Então se a gente for olhar a importância dos gatilhos, né? Você tem um movimento de alta aqui que rompeu os topos. Opa, legal. Então agora eu quero entrar na ponta compradora. O que eu vou esperar então? Vou esperar um gatilho comprador. Só que esse preço ele veio mitigando, tá vendo? Ó? Mitigando. Então ele faz aqui a caixinha de novo. Ó. Caixinha, então aqui é a caixinha, né? E aqui é o rompimento. Aí aqui ele volta para a tendência de alta. Olha que bacana. Aqui ele faz esse movimento. Ó. Né? Esse gatilho aqui, ó, não foi interessante para compra, não tinha interesse real em compra nele. Ele foi só o quê? Ele foi só um pullback desse movimento para jogar isso aqui para baixo. Se a gente colocar a Fibonacci aqui, ó, quer ver, ó? Seria desse, é lá de cima mesmo. A gente pegar só os vermelhinhos aqui, ó. Esse movimento de venda aqui, ó. O preço voltou nos 50%. E continuou a queda para baixo até onde? Até o 141, até o 161, que o 161 casou exatamente com o 38% dessa FIBO de alta. Eita, o índice está indo embora lá, hein? Ó. Rapaz, o que será que aconteceu, hein? Foi embora. E eu já vou explicar isso daqui, ó, como que tudo começou. Que bacaninha. Olha onde ele veio. No menos 23,4 dessa pernada. Ele deu o alvo aqui no 123,4. Olha como o mercado é todo matemático, né? E aí ele veio buscar o 123, o 23,4 aqui embaixo. Que loucura. Tá indo embora. Então, e aí aqui, só continuando aqui. Ó. Aí a gente tem o candle trabalhando dessa forma. Você tem um rompimento, ele rompeu nessa tendência de mitigação aqui, ó, ele rompeu, né? Veio aqui, isso aqui a princípio era uma caixinha, ele rompeu a caixinha e rompeu a tendência, voltou, deu entrada. Porque agora você tem um movimento de alta juntamente com uma pernada de alta. Mudou a tendência aqui? Não, aqui ainda é retração. Não podemos esquecer que ele está buscando um movimento para vender numa região mais barato. Mas mesmo nesse movimento aqui, ó, ele vai nos alvos. Olha onde ele bateu. Cravadinho. 123,4 de FIBO. Né? E aí a partir do momento que ele rompe esse topo, opa, rompeu então esse topo. Olha como que as coisas se repetem. Ele rompeu esse topo, então agora eu tenho esse fundo, ok? No que ele subiu nesse fundo, nesse topo, ele voltou, tal, e agora ele tem que romper. Opa, não rompeu, chegou aqui, rompeu essa caixinha para baixo, a caixinha aqui. Né? Então, a partir do momento que ele deixou a caixinha aqui, ó, né? Se a gente for pegar um pouco mais micro aqui, ele fez isso, ó. Ok, daí ele volta, quebra esse movimento, subiu, não conseguiu passar, pronto, quebrou a caixinha.
que é o último pivôzinho. Né? Poderia pegar tanto esse pivô aqui, quanto esse daqui que falhou. Eu prefiro esse daqui que falhou, porque às vezes ele volta nesse movimento, porque o fundo de referência, né, é esse daqui agora, como se isso aqui fosse uma tendência macro. Né? Digamos assim, esse aqui agora é a tendência, esse aqui é o contexto. É o que o pessoal fala muito, contexto, contexto, contexto. Isso aqui é o contexto. Qual pernada que está? Né? Qual que é o movimento da tendência neste momento? Então, nós tínhamos essa FIBO aqui. Esse era o contexto. O preço chegou no 23, o melhor ponto para compra, no 23, subiu, não conseguiu passar e caiu. Rompeu a caixinha e rompeu a tendência. Aí ele volta nesse movimento de tendência. Então agora eu tenho tudo isso daqui de tendência. Vamos ver onde deu isso aqui? Deixa eu inverter isso aqui. Ó, a partir do momento que ele rompeu esse fundo, nós temos esse contexto. Olha aqui o contexto. Rompeu o fundo, pronto. O autor no melhor ponto. Aí ele volta de novo, ó, caixinha, olha o que eu falei lá atrás, ó. Aí ele faz a caixinha, um ombro, cabeça, ombro, jogou para cima, mas não rompeu o que? A tendência, porque agora dentro desse macro aqui, isso aqui é uma pernada, ó. Ele poderia ter até violinado isso aqui, ó. Mas, como ele já tinha rompido esse fundo, dificilmente ele vai romper esse topo. Porque ele já está na tendência tentando ir para o alvo dele, né? Ele já pegou, ele já capturou aqui, ó, os stops desse movimento. E aí ele vem para baixo no alvo 123 e no 141. Aí a partir desse daqui, posso colocar tanto essa FIBO, posso usar tanto essa FIBO porque ele quebrou esse fundo. Então eu posso usar essa FIBO, ele veio no 50%, alvo no fundo. Se quiser fazer parcial, né? Quem gosta de parcial, faz parcial aqui no 76,4, no fundo no 123 e tenta levar para os outros alvos, que é o 141, o 161, né? Mas daí aqui, ó, ele começa tudo de novo. Ele começa tudo de novo. Aqui, ó, porque ele rompeu esse fundo, dessa estrutura toda aqui agora, ó, olha onde ele veio. Né? Porque ele rompeu tudo isso daqui agora, ele tem esse fundo, esse movimento. Ele veio bater para cá. É que a gente, para a gente pensar numa questão lógica, né? O mercado ele precisa gerar os pontos de liquidez, né? Os pontos de compra e venda, os pontos de interesse, né? A gente vê que ele não sobe de uma vez, não cai de uma vez, né? Ele fica buscando contratos onde tem. E onde que tem contratos? Vai ser nos topos e fundos. Então, por isso que muitas das vezes, né, depois que ele rompe uma estruturinha assim, ó, ele vai fazer uma acumulação e vai tentar voltar no melhor ponto para venda. E ele vai tentar vender. Não conseguiu passar aqui, se romper a estrutura aqui, opa, daí ele vem buscar para cima. Daí a gente vai olhar um pouco para trás, se ele está vindo nesse movimento aqui, né, igual ele estava vindo aqui, ó, nesse movimento, e ele rompeu, a gente vai olhar para uma estrutura maior, falar, opa, ele está buscando uma estrutura maior. A partir do momento que ele rompeu todo esse movimento aqui, todo esse movimento, rompeu esse fundo, então tudo isso daqui é uma pernada. Aí ele vai aonde? No 23,6. Olha lá onde ele está sentindo. Então nós temos uma compra aqui, ó, né, a partir desse momento aqui. Tem uma compra, porque ele já tentou, ó, veio,
rompeu o fundo e encaixotou, certo? Deixa eu chegar mais perto aqui. Ó, topo, fundo, beleza, rompeu e encaixotou. Vou tentar vender no melhor ponto. Aqui. Vendeu, 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 não está passando os fundos, ó, não está passando os fundos. Criou uma caixa aqui, ó, se a gente for olhar. Aqui teve briga, ó. Não passou fácil. Não passou fácil. Não passou fácil, o que que acontece? Tem um monte de stops aqui atrás, ó. Olha o que ele faz quando ele passa. Sai estopando todo mundo. Inclusive, se a gente colocar as médias aqui, ó. Epa! Bugou, né? Ó, então nós tínhamos essa tendência. Encaixotou. Rompeu a caixinha. Opa! Voltou, tem um movimento azul. E tem um gatilho azul dando direção na retração, sabendo que é um scalping. Até onde? Até o ponto de venda. Ele pode dar venda aqui. Que nós estamos nesse movimento vendedor. Né? Às vezes essas entradas de contratendência é legal porque o preço, às vezes acontece isso. Você está numa entrada de contratendência e aí você comprou no melhor ponto, né? Você faz parcial aqui alguma coisa e deixa o stop. Ou você vai olhando, né? Pô, rompeu, não rompeu. Se bem que aqui ó, ele teria tirado aqui, viu? Dificilmente alguém que está comprado aqui iria deixar passar aqui. Pessoa física, né? Não deixa porque, sabendo dessa estrutura, isso daqui ele tentou vender, ó. Tanto é que se a gente colocar a FIBO aqui, ó, ele tentou vender, não conseguiu, tentou vender, passou. A partir do momento que passou aqui, ó, já era. Passou aqui, ó, já era. Ele não vai mais cair. Alguma coisa aconteceu, ele vai buscar movimentos maiores. Ó, se a gente for olhar, rompeu esse fundo, nós tínhamos essa estrutura caindo, certo? Daí ele vem mitigando. Pronto, rompeu o fundo. Rompeu o fundo, tem o venda. Deveria ter vindo, não veio. Esse cara aqui, ó, não devia estar aqui. Isso aqui devia estar para baixo. Continuidade nessa tendência. Daí ele volta a encaixotar de novo, né? Esse vermelho aqui tentou bater para baixo, mas já veio compra logo em seguida. E esse vermelhinho falhou, tá vendo? Então, a partir do momento que esse vermelhinho aqui falhou, a partir do momento que esse vermelhinho aqui falhou e esse azul bateu para cima, acima da tendência aqui, ó, acabou o jogo para os vendedores. Acabou o jogo para os vendedores. Não tem mais venda, ele sai estopando tudo, ó. A galera sai jogando panela para tudo quanto é lado, né? E aí ele vai vir buscar os movimentos para cima. Tudo comprador, né? Ao dojizinho e tal, já veio compra. Peu voltou, compra, né? Ele foi embora buscar o quê? Buscar os movimentos para cima, né? De qual movimento? Provavelmente desse grandão aqui, ó, né? Desse grandão. Eita, peguei a fila errada. E aí, chegou aqui em cima. Só que essa fila vem aqui, ó. Chegou aqui agora na região de venda. Na região vendedora. O que que eu faço? Já sai vendendo? Depende, né? O pessoal do SMC às vezes já coloca uma ordem aqui no meio,
né, e deixa o stop para cima de 170 pontos para vir tentar buscar o fundo. Né? Se você pensar, você vai arriscar 150 pontos para ganhar 800, pode errar 3, 4, 5 vezes, que a hora que der certo você estourou. Igual aqui, aqui teria acertado bem, né? O preço veio aqui, ó, teria sido o trade do dia. Vendeu aqui 260 pontos e o preço andou 720, mais de 3 para 1, né? Então, às vezes vale muito a pena, você, né, deixa uma parcial aqui e vem tentar pegar um pouco mais abaixo. Enfim, então era isso que eu queria passar. Ah, deixa eu mostrar aqui. Aí aqui, olha só, aquela velha história. Ele rompeu a caixinha, né, falhou nesse movimento de alta. A gente vai pegar e projetar essa caixinha para baixo. A caixinha aqui. Bendita caixinha do Vieiro. Ok? Vou colocar lá. E vamos projetar a caixinha. Olha lá onde foi o alvo. Bonitinho. Implementa aqui. É aqui mesmo. Questão de um tique, isso é alvo. 20 pontos. Né? Daí ele deu o alvo aqui, ó. Se a gente for pegar também, por exemplo, a partir do momento que ele rompeu aqui, então nós tínhamos esse movimento. Olha onde ele veio, no 23, no 141. Né? Daí depois que ele sai da caixinha, ó, olha onde ele voltou para dar a venda. Olha onde ele voltou para dar a venda. Então saiu da caixinha, encaixotou aqui, voltou no melhor ponto, vendeu. Veio até onde? 23, 141 e 161 depois, nos alvos. Né? Depois que ele rompeu esse fundo aqui, aí você vai ter essa fibra. Não conseguiu chegar nem no 61, né? Ó, chegou no 50%. Encaixotou, ó, a caixinha. Voltou na retração da caixinha e despencou. É o mesmo movimento toda hora, ó. Né? Esse movimento. Olha o movimento aqui. É o mesmo que aconteceu aqui, é o mesmo que aconteceu aqui, nesse maior. Ó. Então, é o mesmo movimentinho, ó. Olha ele aqui, ó. Consegue perceber ele aqui? Nós estamos dentro dessa pernada. Estamos dentro dessa pernada de baixa. Ok. Na retração dessa pernada, ele não pode perder nenhum fundo. Opa, perdeu fundo. Pronto, ele já voltou a fazer movimento de baixa aqui de novo. Já voltou a fazer topos e fundos de novo. Então, se a gente pegar essa fibra aqui, aqui, olha onde foi a venda. No 23, no 23,6, desse movimentinho aqui, ó. Desse movimentinho. Então, você vai ter a mesma coisa, tanto no macro quanto no micro. Né? Então, você tem um stopzinho de 50 pontos para buscar 180, né? Chegou a dar 255 pontos. Não é legal você ter um stop de
né? A partir desse momento aqui, ó, que ele quebrou o fundinho, ele quebrou o fundo, já pode vir no fundo do candle contra. No fundo do candle contra. Por quê? Porque ele já está rompido. Já está rompido, ele só está mitigando. Na hora que ele perder uma mínima aqui, é a última mínima que ele precisa para ele deslanchar. Aí ele volta, tenta romper, não conseguiu. Olha aqui. Olha aqui no micro. Rompeu o fundo. Rompeu o fundo. Não continuou na tendência. Ó, chegou nesse fundo aqui, ele tem que romper. Senão, olha o que ele fez. Rompeu a mínima. Deixa eu colocar mais pertinho aqui para a gente estudar isso aqui. Ó, rompeu a mínima. Mas não rompeu esse candle, né? Mas não rompeu o fundo aqui, ó. Aí veio esse camarada e fechou acima, devolvendo. Aí ele não chegou a fechar, desculpa. Ele não chegou a fechar. Mas se esse aqui era o último movimento, ó, esse era o último movimento, né? Igualou os fundos e devolveu o rompimento ao próximo candle. Então rompeu, devolveu, retração e direção. E já rompeu o topo, ó. Devolveu tudo, rompeu o topo, voltou, a entrada seria nesse camarada aqui. Ou para ser bem sniper do sniper do sniper, você tem esse movimento todo aqui agora. Olha como que a FIBA ela funciona, né? A compra podia ser logo direto nesse cara aqui? Podia, por quê? Porque ele não está vindo de rompimento. Ninguém está rompendo ninguém, ó. Ninguém está rompendo ninguém. Então, se esse não rompe, chegou no 50, candle que chega e o candle do start. A compra poderia ter sido aqui ou poderia ter sido aqui. Depois de uma caixinha, ó. Depois de uma caixinha, no fundo do candle contra. Você tem uma palhinha, segunda palhinha que não rompe o fundo, rompeu a caixinha, fundo do candle contra. Né? No caso aqui o topo, né? O topo do candle contra. Seria no topo desse candle aqui a entrada. Ou poderia esperar esse aqui fechar e entrar aqui, ó, comprado para o preço de pegar para cima. Aonde era até onde que era o alvo, aqui eu já falei, né? Você tem esse movimento, então ele podia vir até aqui no 23,6 para cair. Daí ele tenta cair, não cai, não cai. Se passar aqui, stop, não pode deixar passar, é stop e vira a mão. E foi embora. Né? E vira a mão e foi embora o preço. Então era isso que eu queria passar, a questão do contexto, questão desse dia, desse movimento arranhado assim, ó. Desse movimento arranhado, porque na hora do fervo, né? O preço vai estar arranhado, arranhado. Quando ele tiver assim, né? Não é legal fazer entrada no fundo do candle contra. Porque ele tá, né? Se entrou, você vai ter que aceitar o stop atrás. Se entrou aqui. Se entrou aqui. Eita, o índice disparando. Olha. Será que saiu alguma coisa, alguma notícia? Foi embora. Deixa eu ver no diário como que tá. O diário ele tem tudo para subir, ó. Ao diário. Ao diário. A caixinha do diário.
Ó, mesma coisa lá daquele momento. Rompeu, voltou, no fundo do candle contra é compra. Né? Daí ele vem testar os rompimentos aqui, ó, testar o fundo. Ó. Então esse cara aqui, ó, ele deu a venda hoje. Por quê? Porque você tinha um rompimento, retração e direção. Então o dia de ontem ficou negativo, tá vendo? Então ele veio, abriu na metade dele e veio até o fundo. Mas nós estamos numa tendência de alta agora aqui. Tá numa tendência de alta. Interessante comprar o índice, pelo menos por enquanto, né? Se a gente for olhar pelos 5 minutos, como que ficaria nos 5 minutos? Ó, rompeu o fundinho aqui, aí ele volta, né? Esse candlezinho azul não consegue dar continuidade, falhou em romper, tomou um rompimento para cima, ó. Vou colocar mais pertinho aqui para a gente estudar. Tomou um rompimento para cima, tá vendo? Ó? E aí ele vai vir retrair até onde? Até o 23 desse ponto. O alvo, né? É aqui, o preço sempre vai trabalhar fechando esses ciclos, né? Daí ele vem, ó, não consegue passar, tá vendo? Ó, rompeu para baixo, mas já tomou invertida. Esse daqui tentou furar, não conseguiu, não conseguiu. Esse daqui furou para cima e já veio tentando romper os topos. Esse daqui falhou, ó, rompimento, retração, direção. Acabou. A entrada foi aqui. Né? Então a entrada foi aqui. Olha só como que as médias já estavam alinhando, né, no fundo do candle contra. Aí aquilo que era né, uma caixa de baixa aqui, ó, que segurava o preço, virou a caixa de alta, inverteu aqui. E o preço só foi embora. Então isso é alinhar aí as mentorias, alinhar aí os conhecimentos, né? E principalmente a questão da caixinha, né? Isso é fantástico. Então aqui, ó, o último pivôzinho que falhou. Ó, o último pivôzinho que falhou. Esse é o último pivôzinho que falhou. Ele não devia ter continuado a queda dele, ó. Devia ter continuado, não continuou, voltou, falhou para cima. Então você tem a caixinha, passou daqui, ele quebra a tendência. Então primeiro ele quebra a caixinha, a acumulação, a saída da caixinha e depois a saída da tendência. Saiu da tendência aqui, ó, a entrada aqui. O preço já está direcional para o outro lado. O que ele poderia fazer aqui? Pegar a ordem, dar uma bagunçadinha aqui e voltar agora no 50% desse movimento. Às vezes ele faz isso. Voltar no 50% desse movimento. Então a gente entra aqui, estopa curtinho aqui, espera para ver o que vai acontecer. Senão ele vai embora. Mas às vezes ele, depois que ele sai da caixinha, que ele faz esse movimento, ele vai, né, volta nos 50%, volta aqui atrás nesses fundos, e aí sim que ele vai dar o movimento dele. Nesse caso aqui ele não fez, né, ele já foi direto, até porque eu acredito que além de ser um dia, além de no diário ele tá rompido para cima, ele tem interesse em comprar, né, você vê que ele vai estopando todo mundo aqui, ó, né, vai pegando stop de todo mundo que está por aqui. Foi embora. Se a gente for olhar para os 5 minutos nessa descida dele aqui, olha como que foi. Tem um azulzinho e um vermelhinho. Venda aqui no meio, stop atrás. Rompeu o azul.
né? Voltou, venda aqui, stop atrás. Rompeu, voltou, stop, venda aqui, stop atrás. Vermelhou, azulou, tá dando só azul, ó. Se vendeu aqui e não conseguiu descer, né? Se de repente vendeu aqui e ele não caiu, ó. A gente tem esse movimento. É isso, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Não conseguiu cair aqui, estopa, opa, tem que virar a mão aqui agora. Voltou, então você tem um movimento azul, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar um gatilho azul na mesma cor da tendência. Isso aqui foi um gatilho? Foi. Por quê? Porque ele devolveu a mínima. Então, de novo, você tem um rompimento, retração, direção. A entrada mais saudável foi inclusive nesse cara aqui, ó. Às vezes, se não quiser entrar no risco aqui, vamos ver, ó, tava um pouquinho caro. Ou colocaria para tentar entrar na mínima dele aqui, né? Ou às vezes, o problema é que às vezes a gente entra aqui em cima, mas seria rompimento, rompimento, retração, direção. O melhor é quando eu tenho um rompimento para o lado que eu quero. Agora eu tenho um rompimento para o lado que eu quero, retração e a direção. Aí sim fica top. Mas se a gente está olhando um movimento azul, aí eu tenho um rompimento para baixo, aí eu tenho uma retração e eu tenho uma impulsão contrária, né, eu já tenho dois candles a favor do meu movimento. Posso traçar uma Fibo nesses dois candles, ó. Posso traçar uma Fibo nesses dois candles e tentar fazer a compra onde? No 50%. Né? Todo esse movimento aqui ele é comprador. Ó. Tudo isso daqui ele é comprador. Já alinhou as médias. Né? E aí você tem um movimento azul, uma queda, como se fosse isso aqui, ó, movimento azul, uma queda e eu estou buscando para cima. Agora, tudo isso aqui, então aqui de novo, tem um movimento azul, retração vermelho e impulsão. Né? Vou entrar no início dessa nova impulsão aqui, ó. Olha que entrada show de bola. Né? O preço não vai voltar, porque ele está no contexto, ele está direcional para lá agora. Né? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui uns 50%. Você compra no 50% aqui, ó. Compra mais snipe ainda. Seria uma entrada aqui com stop aqui. Stop de 105 pontos para ganhar 260. Chegou a andar 330 pontos. Que vai ser o que? O alvo desse movimento todo aqui, ó. Desse movimento todo aqui. Ó, tá no 50%, peguei aqui, vou arrastar até o alvo. Uma compra aqui. Alvo de 360 pontos. Um stop de 110 pontos. Então, essa jogada de cores aqui, né, e de contexto. Você tem um contexto agora de alta que rompeu os topos. Você tem um contexto de alta, retração, voltou para alta, retração, começou a subir. Opa, agora sim eu vou com você. Probabilidade aqui aumenta e muito, 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 muito. Tem gente que coloca compra já logo aqui no 50%, no 30%, não sei o que, vem colocando.
faz um médio aqui, né? O problema é quando o preço ele vem e já te estoura lá embaixo. Então, quando você espera esse contexto, pelo menos um candle devolvendo a mínima rompida, probabilidade é muito maior a seu favor. Né? O que poderia ter sido feito aqui? Poderia ter sido a entrada também no 50% desse candle aqui, ó. Ele chegou a vir até no movimentinho de oferta e demanda desse candle. Olha aqui, aí a pessoa faz a entrada aqui com stop mais curtinho ainda, stop de 55 pontos, que aumenta ainda o ganho dela, que vai dar quantos pontos lá? 510 pontos. Né? Então, tudo olhando esse contexto, essa questão do contexto. Ok? Então, eu tenho o contexto alinhado e aí eu vou ter os meus... Eu entendendo essa questão do contexto, né, 1, 2, 3, eu só vou precisar definir qual que vai ser o meu gatilho de entrada, qual que vai ser a minha forma de entrar no trade. Né? Entendi que ele veio na retração, tentou subir, não conseguiu, rompeu o fundo. Opa, e rompeu esse fundo. Ah, ele não rompeu, rompeu, beliscou, rompeu. Ele já falhou a caixinha aqui, ó. Probabilidade dele é de queda. Olha as médias já alinhadas. Tem muita gente que não gosta de média móvel. Eu também tinha um pouco de preconceito com média. Mas se você vê, te ajuda muito, ó. Você tem um direcionamento. Tem a média de 200 apontado para baixo. Você tem lá o contexto dessa queda aqui, né? E você tem agora essa FIBA aqui, ó. Pronto. Onde que é a entrada aqui? Né? Ele já deu a caixinha aqui, ó. Já mostrou que vai cair. Ou você pode entrar no fundo do candle contra aqui embaixo, ou no primeiro gatilho aqui, ó. Esse aqui já é um gatilhão. Ele só não devolveu as mínimas aqui ainda, ó. A entrada poderia ter sido nele ou nesse cara aqui, ó. No caso, quando fechar esse, a entrada aqui, para vir embora. Por isso que às vezes é bom filtrar lá pelo 1 minuto. Pelo 2 minutos. Nesse caso aqui, ó, esse candle ficou muito interessante. Por quê? Porque ele devolveu a mínima a máxima do candle que startou o movimento. Ó. Então a entrada estaria aqui. Só que aqui o stop estava bem maior, né? Era no mínimo aqui, ó, no mínimo atrás dele, 175 pontos. Se não entrou naquele, poderia ter entrado nesse aqui, então. Pronto, aí agora o stop fica curtinho. Porque depois que o movimento já está aqui, o seu stop é barra. Porque senão, se esse candle aqui abrir, pegou a sua ordem e não foi, e veio e fez isso, o que ele fez aqui? Ele fez um fundo duplo aqui. Tá fazendo um fundinho duplo aqui. O stop certo é aqui em cima, né? Mas às vezes ele vem, por causa dessa pernada aqui, ele vem e vai dar a venda aqui em cima para depois cair. Mas o stop financeiro, o stop correto estaria aqui em cima muito caro. Às vezes não vale a pena. Ó, 325 pontos. Não dá para encarar um stop desse tamanho. Dependendo da mão que você tá. Aí depois aqui, olha o que acontece de novo, mesma coisa. Lá pelo 2 minutos a gente viu esse movimentinho e essa falha. Ó. Então ele chega nas médias e falha um topo. Ó, ele falhou nessa continuidade aqui. Ó. Falhou na continuidade. Ó. Candle 1, a gente viu isso ontem, inclusive. Eu anotei isso ontem. Candle 1, candle da retração, candle da impulsão que não rompe. Fez um topo duplo aqui, ó. Nesse cara já é um topo duplo.
Por quê? Porque ele não rompeu. Ele não rompeu. Ele ficou dentro, ele ficou abaixo da mínima desse aqui, ele fechou abaixo. E esse aqui, ó, ele já abriu devolvendo. Ele volta, deu o pontinho de venda aqui e veio para baixo. Né? Então, às vezes não, a gente precisa se atentar para fazer essas entradas, ó. Olha aqui, entrada 60 pontos de stop, pegou 280. Só olhando essa questão do contexto, né? Aqui, né, quem tem mais experiência já bate vendido aqui, porque ele não rompeu, tá vendo? O padrãozinho de 3 candles, as máximas já caindo, né? Esse cara não rompeu. Se ele tivesse fechado acima aqui, ó, aí ok, é continuidade, mas ele não rompeu. Então, se ele não fez o que tinha que fazer, o próximo faz o movimento contrário, né? A função dele era romper para cima, porque esse cara está vindo de rompimento. Opa, rompimento, retração, impulsão. Se ele não impulsionou para cima, o outro impulsiona para baixo. Aí ele impulsiona, voltou na retração, no melhor ponto, vendeu. Né? Igual isso aqui, ó, retração, ó, rompimento, retração, impulsão. Ele não impulsionou, não continuou, o próximo vai fazer o movimento contrário. O próximo faz o movimento contrário. Daí a gente tem, de novo, começando tudo de novo, rompimento, o preço voltou para testar, comprinha já logo nesse daqui, porque ele está falhando fundo, ele está saindo de um fundo. Nesse caso aqui não tinha nem muito o que esperar um candle vermelho, tal, né? Já podia fazer a compra direto nesse teste aqui. Direto nesse teste. É contra a tendência, mas não é contra um contexto. Qual que é o contexto? Ele não sempre rompe o fundo e volta para vender no melhor preço. Então, se ele tem que voltar até lá, eu vou junto com ele. Se ele me der a oportunidade lá, eu desço junto com ele. E se essa aqui for a compra de reversão, que nem foi esse caso aqui? Foi a comprinha de reversão. Ó. Compra de reversão, que ele foi embora. De repente essa compra aqui falhou. A gente tinha aqui um rompimento, retração e impulsão. Só que essa impulsão para a gente comprar, e principalmente contra a tendência assim, ele tem que fechar pelo menos acima, tá? É um filtro, ele tem que fechar acima. Porque se ele não fecha acima, se ele fecha abaixo, igual ele fez aqui, ele vai estar fazendo um topo duplo. Então, se ele não faz a função dele, o próximo faz o movimento contrário. Igual aqui, ó, rompimento, e esse vermelhinho tinha que ter rompido. Não rompeu, o próximo faz o movimento contrário. Né? Ó, aqui de novo. Rompimento, retração, impulsão. Não rompeu, ó. Não rompeu mais. Não rompeu, rompeu para cima, ó. Voltou no melhor ponto. Olha se isso aqui não é a mesma coisa desse aqui de trás. Esse padrão. Ó. Não continuou o rompimento. Esse camarada rompeu para cima e o outro voltou. Aqui. Não continuou na impulsão. Você tem um vermelho rompido, vermelho rompido. Você tem um azul fazendo a retração, azul fazendo a retração. E você tem um vermelho tentando impulsionar. Você tem um vermelho tentando impulsionar que falhou, não rompeu mais. Ó. Aí você tem um azul que voltou. Nesse caso aqui ele ainda fez mais um azul que rompeu para cima. Esse daqui já veio direto rompendo para cima. Esse devolveu, né? Aliás, testou. Esse aqui veio, testou e foi embora. Que daí fez aquele movimento.
Aí que você tem rompimento, retração, direção. Que mesma coisa, rompimento, retração. Né? Aí você tem aqui a mesma coisa. Aí ele ficou aqui nesse lenga-lenga, ó. Ninguém rompe ninguém. Esse daqui, rompimento, retração, direção. Só que ele não rompeu a máxima, tá vendo? Ó? Se ele não rompe a máxima, o próximo faz o movimento contrário. Esse não rompeu a mínima, o próximo faz o movimento contrário. Não rompeu a máxima, o próximo faz o movimento contrário. Rompeu a mínima aqui, rompeu, mas não rompeu o fundo. Ok, rompimento, retração. Só que essa retração, olha como que ela já veio. Já rompeu essa máxima, já rompeu tudo. Ó. Olha como que esse camaradinho ficou fraquinho. Esse aqui até deu a vendinha, ó. Até tentou vender, só que não continuou. As médias já alinharam. Você tem um rompimento, retração, uma direção, você tem um movimento se iniciando aqui, né? Virando aqui. Na virada das médias. E o preço foi que foi. Beleza? Não queria fazer um vídeo muito longo, mas já deu 1 hora de vídeo. Mas tá bom, vale como estudo pra gente aprender. E é isso aí, 15/8/2025. Obrigado, um abraço.